Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e neste vídeo vamos descomplicar os remédios constitucionais. Espero que você fique até o final do vídeo porque juntos vamos compreender os 5 remédios constitucionais trazendo tudo aquilo que você precisa para exame de ordem e concursos públicos de um modo geral. Inclusive eu tenho uma playlist aqui no canal com uma série de vídeos descomplicando alguma coisa. Eu tenho descomplicando o controle de constitucionalidade, descomplicando competências do Supremo Tribunal Federal, tem um monte de coisa para você analisar, para você estudar de forma gratuita. Só peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, comente, peça aí alguma temática que você quer que eu descomplique. Vamos falar sobre remédios constitucionais. Inicialmente, remédios constitucionais nada mais são do que ações previstas no texto constitucional voltadas para a defesa de alguns direitos específicos. Ao todo, são 5 remédios constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Cada remédio constitucional deste tem um propósito, tem um objetivo específico, é manejado por pessoas específicas. Vamos juntos falar sobre isto neste vídeo. Vamos começar pelo mais tradicional dos remédios constitucionais, que é o habeas corpus. Olha, historicamente o habeas corpus foi o que primeiro surgiu. Ele remonta à Magna Carta Libertatum, que foi criada lá em 1215 na Inglaterra. No texto constitucional brasileiro atual, o habeas corpus está previsto no artigo 5º, inciso 68, que diz o seguinte: consider-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então você percebe que no cerne do habeas corpus está a liberdade de locomoção. E aqui muito cuidado. Alguém pode te perguntar assim: o habeas corpus é um remédio constitucional que serve para tutelar a liberdade. Isso é certo ou isso é errado? Isso é errado. O habeas corpus ele vai cuidar de uma liberdade específica, que é a liberdade de locomoção. Liberdade é uma coisa genérica, envolve crença, manifestação de pensamento, reunião e outras mais. O habeas corpus não vai questionar todas, não vai cuidar de todas essas liberdades, vai apenas então somente cuidar da liberdade de locomoção, que também é chamada de direito ambulatorial, direito de ir e vir. De acordo com este dispositivo, artigo 5º, inciso 68, o habeas corpus pode ser manejado numa perspectiva preventiva ou repressiva. Por quê? Porque você está vendo aqui, ó, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então quer dizer, se a pessoa já foi presa, cabe, obviamente, um habeas corpus para colocá-la em liberdade. Se a pessoa não foi presa, mas há indicadores de que será presa com ilegalidade ou abuso de poder, pode ser manejado em benefício desta pessoa um habeas corpus preventivo. Então tem duas modalidades: o habeas corpus repressivo, podemos chamar assim, ou simplesmente habeas corpus, né? E o habeas corpus preventivo. Então a hipótese de cabimento do habeas corpus é esta. De acordo com o texto constitucional, há 2 requisitos, que são a violência ou a coação na liberdade de locomoção com ilegalidade ou abuso de poder. Eu não vou ser aqui tão técnico, porque aí a coisa também já descamba mais para o direito penal. Mas vejam só, os requisitos são violência ou coação na liberdade de locomoção e ilegalidade ou abuso de poder. Alguém poderia já perguntar: Antônio, mas espera lá, existe violência ou coação na liberdade de locomoção sem ilegalidade, sem abuso de poder? Sim, existe. E nesse caso não vai caber um habeas corpus, porque para caber habeas corpus tem que ter violência ou coação na liberdade de locomoção com ilegalidade ou abuso de poder. Uma hipótese em que a gente pode considerar sim uma violência, uma coação na liberdade de locomoção sem ilegalidade, sem abuso de poder, é a prisão após o trânsito em julgado de um processo criminal. Nesse caso, a pessoa evidentemente foi violada no seu direito de locomoção, mas não vai caber um habeas corpus. Por quê? Porque não teve ilegalidade ou abuso de poder. Como eu tinha dito, tem 2 espécies, tem o repressivo e tem o preventivo. Em relação às custas e mesmo aos honorários, o habeas corpus é gratuito. Quer dizer, você não vai pagar custas para impetrar e, se perder, não vai ter que pagar os honorários para o advogado da parte adversa. Em linhas gerais, este é o habeas corpus. Antônio, quem que pode impetrar? Pode impetrar a favor de quem? Como é que funciona? Veja, em regra, são 3 personagens no habeas corpus. A gente pode falar em impetrante, paciente e impetrado. Acompanha comigo aqui.
Inicialmente, o impetrante é aquele que vai acionar o Poder Judiciário. Ah, entendi, é aquele que está preso? Não necessariamente. O impetrante é quem vai provocar o Poder Judiciário, quem vai bater nas portas do Poder Judiciário e dizer: olha, seu juiz, fulano está preso ou está em vias de ser preso. Este impetrante, ele não se confunde com o paciente em regra. O paciente é quem está preso, quem está em vias de ser preso. O impetrante é quem vai provocar o Poder Judiciário. E quem pode impetrar o habeas corpus? Veja, qualquer um, pessoa física, menor, estrangeiro, pessoa jurídica. É verdade que uma parte da doutrina tem uma certa resistência com o menor de idade, mas a gente não tem dúvida que num caso concreto, caso um menor de idade, não assistido por alguém, apresentasse um habeas corpus para colocar alguém em liberdade, poxa, faltaria coração para o juiz que bater-lhe a porta na cara. Ó, sai daqui que você é menor de idade, você não pode impetrar, deixa o cara preso lá. Tem para mim que hoje em dia a gente já pode considerar, sem sombra de dúvida, o menor como um impetrante para habeas corpus. E entenda uma coisa, este impetrante não precisa ser advogado. Qualquer um pode impetrar, olha que legal. O dentista, a dona de casa, a médica, qualquer um pode fazer a impetração, porque a gente está falando de um direito muito caro para todo mundo, que é o direito de locomoção, tá legal? E até por conta disso, note uma coisa, não se exige formalidade para a impetração de um habeas corpus. Como é qualquer um, como não precisa ser advogado, você pode, se não é advogada, se não é do direito, né, pegar uma folha de papel e redigir ao seu modo uma petição, uma carta, aspas, né, para o Poder Judiciário, narrando a prisão de alguém, e o Poder Judiciário vai conhecer, sem sombra de dúvida, isso como um habeas corpus. Este é o impetrante, cuidado. Agora, de outro lado, a gente tem o paciente, que é quem se beneficia com a ordem, quer dizer, é quem está preso ou em vias de ser preso. E quem pode ser paciente? Qualquer um, exceto pessoa jurídica. Aqui tem uma ressalva. A pessoa jurídica até pode impetrar, ela até pode provocar, mas a pessoa jurídica não vai poder figurar como paciente em razão de uma lógica muito óbvia. A pessoa jurídica não pode ser presa. Como é que você vai prender uma padaria? Como é que você vai prender uma loja de calçados? Concorda? Não existe isso. Então não há como uma pessoa jurídica figurar como paciente. Antigamente até se admitia habeas corpus para trancar ação penal na qual pessoa jurídica fosse ré, mas eu também não vou entrar muito nesse meio porque é mais penal e a minha área, você já percebeu, é direito constitucional. Mas hoje em dia, pensando em questões objetivas, especialmente concurso público, exame de ordem, pessoa jurídica como paciente, não. Agora, Antônio, o impetrante pode ser o paciente? Pode, claro que pode. Se eu estou em vias de ser preso, eu posso impetrar em meu favor. Se eu estou preso já, eu posso de dentro da cadeia fazer vazar, melhor dizendo, lá uma petição para o juiz e ele pode sim aceitar aquilo como um habeas corpus. Então não há problema, o impetrante pode ser o paciente. Antônio, e o impetrado, quem que é? Bom, o impetrado é quem é acionado no Poder Judiciário, é quem viola ou ameaça a locomoção, ou seja, quem prendeu ou mandou prender, né? É a autoridade pública, em regra. Normalmente quem manda prender é uma autoridade pública, é o juiz, é o desembargador, entende? É a juíza e por aí vai, a delegada, aí essas pessoas podem figurar como impetradas. A jurisprudência, contudo, admite sim impetração em face de particulares, situações muito pontuais, muito específicas, mas via de regra é uma autoridade pública. Então aqui a gente tem o habeas corpus, basicamente, num descomplicando em linhas gerais, é isso, tá legal? No meu canal você vai achar alguns vídeos sobre habeas corpus e punição disciplinar militar e outras coisas mais relacionadas a este remédio constitucional, mas eu não vou aprofundar aqui a esse ponto, tá legal? Eu vou ficar mais nas hipóteses de cabimento mais genéricas. E aí a gente pode falar sobre ele, que é o remédio constitucional meio cabeça de bacalhau, né? Que todo mundo sabe que existe, mas poucos viram até hoje, que é o habeas data. Veja, data vem de dados, dados remetem à informação. Este é o ponto. O habeas data é um remédio constitucional que serve para proteger a liberdade de informação. Está previsto no artigo 5º, inciso 72, que diz assim: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e também para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
Se no centro do habeas corpus está a liberdade de locomoção, no centro do habeas data está o direito de informação. Então, a pessoa que quer conhecer ou retificar informações a seu respeito pode manejar um habeas data. Mas atenção, essa pessoa poderá fazer se a informação estiver inserida em banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. Quer dizer, essa pessoa poderá impetrar o habeas data se a informação está inserida num banco de dados que é gerido pelo governo ou que tem caráter público. Esse banco de dados de caráter público, ele está mencionado na lei do habeas data, lá no artigo 1º, parágrafo único. Diz esse dispositivo que o banco de dados de caráter público é aquele banco de dados que reúne informações de terceiros e repassa para terceiros. Mas aqui, atenção, mais importante que o conceito é o exemplo. Serasa é um banco de dados de caráter público, por quê? Porque ele recebe informações de terceiros e ele passa para terceiros. Isso quer dizer que se o seu nome está no Serasa, você pode ter acesso aos motivos que levaram à inscrição lá a partir de um habeas data. E aí alguém já pode perguntar, Antônio, mas então deixa eu ver se eu entendi. Você disse que o habeas data serve para conhecer, mas também para retificar dados. É isso mesmo. Então, Antônio, se o meu nome está lá no Serasa de forma indevida, eu posso por habeas data limpar? Pode. Isso cai muito em questão de concurso público, especialmente da banca Sebrasp. Cabe sim o habeas data para retificação de dados. Você pode fazer perfeitamente em matéria de Serasa para tirar o seu nome de lá. A lei do habeas data vai inserir uma terceira hipótese, que é o complementar informações, entende? Você também pode, além do conhecer, além do retificar informações, inserir informações num banco de dados de caráter público ou de entidade governamental. Está lá na Lei 9.507 de 1997. Tá, legal. E quem que pode impetrar um habeas data? De acordo com a lei e com a própria Constituição, qualquer pessoa física ou jurídica, mas atenção, desde que titular da informação. Eu posso manejar um habeas data para ter acesso a informações que são minhas. Eu não posso ter um direito, não posso manejar um habeas data para ter acesso a informações suas. Por quê? Porque o habeas data é um instrumento de cidadania, não de fofoca, né? Eu vou impetrar lá para ver o que o sujeito está devendo lá no Serasa. Não cabe, não tem como. Para você impetrar, você tem que ser o titular da informação. Afinal de contas, a outra parte, se concorda comigo, também vai ter, né, um direito de privacidade, uma intimidade. Quando eu digo outra parte, estou me referindo a uma terceira pessoa de quem você queira eventualmente saber ali alguma coisa. Você só vai poder impetrar o habeas data se você tiver uma autorização dela, tá legal? Maravilha. O impetrado. Bom, o impetrado, eu já tinha explicado, é o registro ou banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. Você já entendeu isso aqui. E este habeas data, note, ele pode ser manejado apenas após o esgotamento da via administrativa. Isso aqui é muito importante. Normalmente, você tem direito de ir para o Poder Judiciário a qualquer tempo, pleitear A, B, enfim, entrar com ação para pedir isso ou aquilo. Contudo, em matéria de habeas data, a lei e a própria jurisprudência do STJ entendem que antes de a pessoa impetrar o habeas data, ela tem que necessariamente esgotar a via administrativa, ou seja, ela tem que pedir administrativamente a informação. Então funcionaria da seguinte maneira: o sujeito quer ter acesso a uma informação que está lá no banco de dados, ele tem que chegar lá e falar: oi, tudo bem? Como é que está? Ah, então coisa boa. Escuta, eu queria ver se tem alguma coisa a meu respeito aí no banco de dados. Aí eles falam: não, sim, temos, está aqui. Ah, ótimo, é isso? Maravilha, vai embora. Entende? Acabou. Deram informação. Ele não vai manejar o habeas data porque ele já não tem mais interesse, é uma ação a menos do Poder Judiciário. Agora, se o banco de dados negou a informação, se o banco de dados se omitiu, silenciou, aí, obviamente, a pessoa pode manejar um habeas data e ela vai ter que comprovar em juízo que esgotou a via administrativa, vai ter que mostrar para o Poder Judiciário que tentou administrativamente, mas que não conseguiu. É muito lógico isso aqui, né? Antes de eu acionar o Poder Judiciário e gastar lá uma ação a mais no âmbito do Poder Judiciário, eu vou lá no banco de dados. Se me deram a informação, acabou. Se não me deram a informação, beleza, não tem problema. Vamos de habeas data. Este é o remédio constitucional que protege o direito de informação.
informação. Agora, cuidado, este habeas data, ele também é gratuito, você também não paga para entrar e você não vai pagar honorários caso você perca. E aqui tem um ponto interessante, né? Porque agora há pouco, no habeas corpus, eu falei assim, ó, não precisa de advogado. Qualquer um pode manejar. E aí a pergunta normalmente vem no habeas data. Antônio, e o habeas data precisa de advogado? Olha, pensa assim, todos os remédios constitucionais precisam de advogado, menos o habeas corpus. Pensa assim, você nunca mais vai errar. Mandado de segurança que a gente nem falou ainda, você já sabe que precisa de advogado. É a mesma coisa com o habeas data, tá legal? Bacana, pessoal. É uma conversa mais genérica para descomplicar as coisas. Obviamente, existem alguns aprofundamentos, algumas temáticas que não cabem, né, no habeas data. Por exemplo, não cabe habeas data para ter acesso, para buscar, para conseguir uma certidão. Tem umas particularidadezinhas, mas a gente vai deixar de lado, porque eu quero falar agora sobre o mandado de segurança. Esse daqui é incrível, hein? O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso 69. Este 5º, inciso 69 diz que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Note, se no centro do habeas corpus está a locomoção, se no centro do habeas data está a informação, no centro do mandado de segurança está o quê? O direito líquido e certo. Você fala, entendi, Antônio. Eu entendi, eu só não sei o que é o direito líquido e certo. Então, o direito líquido e certo pode ser qualquer direito não amparado por habeas corpus ou habeas data que você consiga demonstrar por documento que foi violado por autoridade pública em sentido amplo, né? Porque aí está escrito autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, note que o mandado de segurança ele não vai proteger uma coisa só, ele pode proteger qualquer direito excepcionado, na hipótese de cabimento de habeas corpus ou habeas data, que você, por documento, possa demonstrar que foi violado por autoridade pública. No âmbito de concurso público acontece bastante. Antigamente era muito comum o edital de concurso público trazer lá a previsão para fazer concurso para tal cargo tem que ser brasileiro, maior de tal idade, em pleno exercício de direitos políticos e não pode ter tatuagem. Como assim não pode ter tatuagem? Aqui, obviamente, há uma violação ao princípio da igualdade, à liberdade de expressão, inclusive. A pessoa não vai ser melhor ou pior servidora porque tem tatuagem. Então, nesse caso, o que a pessoa prejudicada fazia? Manejava um mandado de segurança. Por quê? Porque ela tinha um documento, ela tinha lá um edital demonstrando que um direito, no caso a igualdade, acabou sendo violado por autoridade pública. Olha, em matéria de tatuagem, se toma cuidado, também tenho vídeos no meu canal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência hoje de um modo geral fala o seguinte: tatuagem não é, obviamente, um impeditivo para o teu cargo, salvo se essa tatuagem carregar uma mensagem absolutamente inconstitucional. O sujeito tem lá, poxa, uma foto do Adolf Hitler nas costas, né? Uma mensagem pró do nazismo. Não, aí não pode. Essa tatuagem vai revelar talvez alguma coisa da personalidade daquele sujeito que é incompatível com o serviço público. Então esta pessoa ela não poderá participar caso haja uma previsão legal ou editalícia nesse sentido. Agora, aquela foto que se traz ali, né, do teu cachorro, a tribal, a frasezinha, o que se quiser, né, aí obviamente não é um impedimento. Então esse é o mandado de segurança. Note que ele não protege um direito apenas, ele protege um monte de outras coisas. Eu já peguei mandado de segurança, assim, policial militar. Para ser policial militar tem que ter lá os requisitos e não pode ter o dente do siso, né, aconteceu isso já no Brasil. E aí um monte de gente fez o quê? Foi lá no dentista, arrancou tudo de uma vez. Outros, de forma menos dolorosa, impetraram um mandado de segurança. Por quê? Porque tinha um documento ali demonstrando uma violação a um direito, no caso, mais uma vez, da própria igualdade, tá legal? Maravilha, então aqui a gente tem o mandado de segurança. Atenção, o mandado de segurança, ele pode ser impetrado por qualquer um. Eu posso impetrar, uma pessoa jurídica pode impetrar, não há nenhum problema. Só que atenção para isso aqui. Quando uma pessoa impetra um mandado de segurança, a decisão vale para ela.
Isso é muito interessante em âmbito de concurso público. Eu atuo também nessa área, na advocacia, e às vezes a gente consegue anular uma questão de um concurso público para um candidato. Aí todo mundo pergunta, mas vale para todo mundo? Não, não vale. O mandado de segurança ele vai produzir um efeito para a pessoa que impetrou. Contudo, a Constituição traz lá no artigo 5º, inciso 70, o mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado por quem? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Bom, partido político com representação no Congresso é aquele partido político que tem um deputado ou um senador. Se porventura violaram lá uma disposição, um direito que era de uma coletividade de membros de um partido político, não precisa todo mundo do partido político impetrar. O partido político vai lá e impetra, se ele tiver representação no Congresso Nacional. E a decisão vai valer para todos os associados, todos os filiados ao partido. Da mesma maneira, organização sindical, quer dizer, o sindicato dos professores impetra um mandado de segurança em prol de toda a categoria. Ótimo, maravilha. Neste caso, o mandado de segurança vai atender ao interesse de todas aquelas professoras, concorda? Entidade de classe, a OAB, por exemplo, uma associação pode, uma associação de moradores, por exemplo, mas atenção, a associação deve estar constituída e em funcionamento há pelo menos um aninho. Esse é o artigo 5º, inciso 70. E este, em uma linha geral, é o mandado de segurança. Que cuidado, tá? Isso aqui é importante. Ele tem um prazo, ele só pode ser impetrado no prazo de 120 dias. 120 dias a contar da ciência do ato coator. Então você tomou ciência de uma violação de um direito, aí você tem um prazo de 120 dias, não são 120 dias úteis, são 120 dias corridos, eles não se suspendem, não podem ser interrompidos, nada disso, é 120 dias, tá? Ai, Antônio, mas passou 120 dias, não posso fazer mais nada? Pode, mas aí não por mandado de segurança, tá bom? E aí também a questão é mais processual civil, não vamos descomplicar a esse ponto aqui hoje. Pergunta, Antônio, mandado de segurança tem advogado? Precisa de advogado? Sem dúvida, acabei de falar, você lembra que todos precisam de advogado, menos o habeas corpus. E então tem um outro remédio constitucional que é parecido, né? Mandado de injunção. Mandado de injunção. O mandado de injunção é bem interessante. Ele está lá no artigo 5º, inciso 71, que diz o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Vamos entender. Alguns direitos estão previstos na Constituição e você pode exercê-los independentemente de uma regulamentação posterior. Como assim? Imagina o seguinte, isso aqui é a Constituição. Tá? Se você pensar, por exemplo, no direito de crença, a crença está prevista no texto constitucional e você pode exercê-la, você pode acreditar no que você quer, independentemente de uma lei dizendo isso. Isso é um direito que se aplica diretamente a você. Contudo, existem alguns direitos que só chegam a nós caso haja uma lei regulamentando. Por exemplo, o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, A, B e C, estabelecem hipóteses de aposentadoria antecipada para alguns servidores públicos. Por exemplo, servidor público com deficiência. De acordo com o texto constitucional, ele pode aposentar-se antes nos termos da lei. Atenção para isso aqui, ele pode aposentar-se antes nos termos da lei. Então, quer dizer, tem que ter uma lei dizendo, ó, você, servidor público com deficiência, pode aposentar-se 2 anos antes. Maravilha, se tem a lei dizendo isso, ele se aposenta 2 anos antes, mas agora atenção, e se não tem a lei? Percebeu que não completou o circuito? Percebeu que este servidor público ficará impossibilitado de exercer um direito constitucionalmente previsto? Você concorda que a norma que vai regulamentar a Constituição não foi criada? Você concorda que a falta da norma regulamentadora está tornando inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais? Pois bem, neste caso, o que a pessoa prejudicada, o que nosso amigo aqui poderia fazer? Ele poderia impetrar um mandado de injunção, e aí o Poder Judiciário diria para ele, você pode aposentar-se
tantos anos antes, entende? O Poder Judiciário vai criar a lei, então, Antônio. Não é isso. O Poder Judiciário vai dar uma decisão dizendo que este servidor, neste exemplo que eu estou trabalhando, né, pode aposentar-se com tantos anos de antecedência. Este é o mandado de injunção, ele vai ser impetrado sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Cuidado, não confunde com mandado de segurança. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá legal? Olha, aí a gente já pode pular para a ação popular. Essa aqui é muito querida pelas bancas de concursos públicos. A ação popular, ela está prevista no artigo 5º, inciso 73, que diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Olha, primeiramente, a ação popular é uma ação de, vamos colocar essa palavra aqui, ó, fiscalização. É um pouco mais do que isso, tá? Mas para a gente fixar, vamos trabalhar dessa maneira. Você pode fiscalizar a coisa pública de um modo geral, a partir do quê? Do ajuizamento de uma ação popular. Então acompanha comigo. Você percebeu que, por exemplo, o patrimônio público da tua cidade está sendo violado. Você percebeu que o vereador da tua cidade, equipou lá o gabinete, colocou piso de mármore, colocou obras de arte, tudo com dinheiro público. Nesse caso pode fazer o quê? Mete uma ação popular para anular o ato lesivo ao patrimônio público, fazer o sujeito devolver tudo que gastou de forma indevida. Então a primeira hipótese, nota que é uma ação de fiscalização, tá legal? Outra hipótese, moralidade administrativa. Imagina que o governador do teu estado acabou nomeando um monte de parente para cargo comissionado. Isso não pode, isso é nepotismo, isso ofende a moralidade administrativa. Você, cidadão, poderá manejar uma ação popular neste contexto, tá legal? Outra hipótese, violência ao meio ambiente, ato lesivo ao meio ambiente. Do prefeito lá da tua cidade acabou autorizando o despejo de lixo numa área de mananciais. Ah, não pode, tem um ato lesivo aí ao meio ambiente, você vai lá, maneja uma ação popular, se for cidadão ou cidadã, já vamos falar sobre isso. E última hipótese é a violação ao patrimônio histórico e cultural. De repente querem tirar lá um marco muito importante da tua cidade para fazer em cima um estacionamento, porque tem uma praça lá na minha cidade, Antônio, que é histórica, ali que nasceu a cidade, mas não, querem tirar aquilo lá para fazer um estacionamento. Não pode, né? E tem um patrimônio histórico e cultural, qualquer cidadão poderia manejar uma ação popular. Tá legal? Antônio, entendi. A ação popular é uma ação de fiscalização, qualquer um pode ajuizar. Não, não é qualquer um. Ah, entendi, é qualquer pessoa. Não, não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Mas qual que é a diferença entre pessoa, cidadão e qualquer um? Então, cidadão, para fins de ação popular isso, tá? Porque é o que está na lei. Na essência do direito constitucional, talvez seja um pouco diferente, mas deixa isso de lado. Para fins de compreender a ação popular, para fins de matar a questão do concurso público, para fins de ser aprovado o exame de ordens, tem que entender o seguinte: cidadão, para fins de ação popular, é aquela pessoa que está no gozo de direito político, é o eleitor, é eleitora. Quer dizer que se você tem um título de eleitor, você pode manejar uma ação popular. Sem dúvida alguma você pode, tá legal? Atenção! Note, uma pessoa física pode manejar uma ação popular? Pode, claro, se ela tiver o quê? Se ela tiver um título de eleitor, se ela for eleitora. Então não é qualquer um, não é qualquer pessoa. Uma criança, ela é pessoa, mas ela não é cidadã no conceito mais estreito aqui do termo. Ela não tem título de eleitor, ela não pode votar. Nessas condições, ela não poderá manejar a ação popular. Eu vou fazer um vídeo, tá? Se você deixar comentários aqui embaixo, explicando toda a legitimação de ação popular. Brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro, português, pessoa jurídica, Ministério Público. Isso demanda um pouco mais de tempo, né? Se você quiser, deixa seu comentário, pede, eu vou gravar, sim, um vídeo sobre isso. Tem muita coisa legal, tem algumas pegadinhas, inclusive, jurisprudenciais que podem te ajudar. E aí também
se inscreve já no canal se não fez ainda, para não perder este vídeo no futuro, tá legal? E olha, se você chegou até aqui, realmente se inscreva, porque eu vou fazer um projeto daqui a pouco para exame de ordem e concurso público, vou disponibilizar as informações aqui no meu canal, vai ter bastante coisa legal daqui para frente, tá legal? Então vejam, pessoal, esta é a ação popular, uma ação de fiscalização, basicamente é isso. Gostaram? Entenderam os remédios constitucionais? Ficou um pouco mais descomplicado? Espero que sim. Se não ficou, me avisa. Pô, Antônio, faltou explicar isso aqui como é que funciona. Tem uma dúvida? Vamos fazer um fórum aqui embaixo? Tem uma dúvida? Coloca, eu vou te responder. E vamos deixar esse vídeo aqui como um referencial de remédios constitucionais para concurso público e exame de ordem. Espero realmente que você tenha gostado. Faço votos de que o melhor aconteça na tua vida. Um grande abraço, tudo de bom. Nos vemos no próximo vídeo de Direito Constitucional.